Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas ideias de Yuval Noah Harari, do livro 21 lições para o século XXI. Ele começa com uma coisa bem forte, né? Sim, a ideia do colapso das grandes narrativas. Isso. Que em 1938 tínhamos ali umas 3 opções de histórias para explicar o mundo. Em 98 parecia que só restava a liberal. E aí, em 2018, Harari diz: chegamos a zero. Um vazio mesmo. Pois é. E essa falta de rumo, de uma história clara, gera muita desorientação, né? Acho que explica um pouco o choque com coisas como o Brexit, a eleição do Trump. Exatamente. Algumas elites viram quase como um apocalipse. Então, a nossa conversa hoje vai ser sobre isso, as reflexões do Harari sobre esses desafios enormes, tecnologia, política e a nossa busca por sentido nesse mundo mudando tão rápido. Vamos começar pela tecnologia, então. Harari argumenta que essa revolução de agora, com inteligência artificial, biotecnologia, ela é diferente das outras, né? Muito diferente. Porque não é só sobre automatizar trabalho físico, como nas outras revoluções. Agora mexe também com o cognitivo, até o emocional. E a chave, ele diz, é a combinação, né? A biotecnologia entendendo como a gente funciona por dentro. Nossas emoções. Isso, nosso cérebro, nossos desejos. E a IA, com aquele poder todo de processar dados, pega essas informações biológicas. E aí cria algoritmos que podem nos entender melhor do que nós mesmos. É meio assustador pensar nisso. Com certeza. Desafia totalmente nossa ideia de autonomia, de livre-arbítrio. E aquele exemplo do AlphaZero, a IA que aprende xadrez, sozinha, em 4 horas. Nossa, sim. E não só ganha de todo mundo, mas joga de um jeito criativo quase. Alienígena. Aí fica a pergunta: o que sobra de humano na inteligência, se uma máquina pode ser criativa assim? Essa é a grande questão. E as consequências são, enormes. No emprego, por exemplo. Tarefas repetitivas, essas vão sumir primeiro, provavelmente. Mas ele acha que algumas profissões resistem mais, talvez. Aquelas que exigem, assim, um mix de habilidades. Lidar com o inesperado. Enfermagem, cuidar de pessoas, essas coisas. Mas o ponto dele é, temos que proteger as pessoas, não os empregos específicos que vão desaparecer. Faz sentido. E a questão da autoridade? Se os algoritmos nos conhecem tão bem, a gente não vai acabar passando as decisões para eles? A tendência, né? Desde escolher um filme na Netflix até, sei lá, um parceiro amoroso. Quem sabe? Isso mexe com a dia de livre-arbítrio profundamente. E cria dilemas éticos novos, né? Tipo o carro autônomo. Exato. Como programar para salvar o passageiro a qualquer custo ou para minimizar o total de vítimas, mesmo que isso signifique. Sacrificar o dono do carro. Nossa, são perguntas de filosofia que viraram problema de engenharia de software. Pois é. E a política parece totalmente despreparada para essa onda tecnológica. Verdade. O Harari até comenta como, né, na eleição americana de 2016, o foco era em e-mail aos imigrantes. Enquanto a automação já estava mudando a economia por baixo dos panos sem muito alarde. Essa desconexão leva a outras questões, né? Governança, verdade. Ele fala de como em alguns lugares crises podem ser, digamos, usadas para manter o poder. Sim, fabricadas ou exageradas para tirar o foco de problemas reais, tipo desigualdade. Ele cita o exemplo da Rússia como uma concentração de riqueza absurda. E tem também a nossa própria limitação, né? É muito difícil para uma pessoa só, mesmo um líder, entender a complexidade do mundo hoje. Economia global, cadeias de produção. É quase impossível. A gente tende a pensar em histórias e narrativas mais simples, né? É mais fácil para o nosso cérebro. Lembra do exemplo da Rocha? Lembro. É mais fácil doar para salvar uma criança com um nome e rosto do que doar baseado em estatísticas frias de mortalidade infantil. Exato. Isso mostra bem a tensão entre buscar a verdade dos fatos e a necessidade de ter uma história que una as pessoas, mesmo que simplificada. E globalmente, ele vê uma ironia, né? Sim, temos uma civilização global única em muitos aspectos. Modelos políticos parecidos, economia conectada, ciência, até as bandeiras seguem um padrão. É verdade. Nunca tinha parado para pensar nisso. Mas falta uma comunidade global para lidar com problemas que são de todos. Ameaça nuclear, crise do clima, a própria tecnologia disruptiva, as tribos, nações, religiões continuam focadas no seu próprio quintal. Com tudo isso tão complexo,
Como fica a busca por sentido, que é outro tema central para ele? A gente busca sentido em histórias, né? Sempre foi assim. Religião, nação, ideologias, elas nos dão um papel, um propósito. Mas ele também critica essas histórias, certo? Com certeza. Ele questiona quantas coisas horríveis foram feitas em nome da nação ou em nome de Deus. Ele até sugere que aquele mandamento de não usar o nome de Deus em vão talvez seja sobre isso. Não usar o divino para justificar nossos ódios, nossas ambições. E qual seria a alternativa? Ele fala de moralidade secular. Isso, baseada na compaixão, em observar o sofrimento e o bem-estar, em vez de seguir mandamentos divinos. Mas ele é honesto, reconhece que o secularismo também teve seus lados sombrios. Gulags, problemas ambientais. Então, no final, qual a sugestão dele? Para encontrar sentido. Olha, talvez a resposta não seja achar mais uma história, sabe? Mesmo que seja uma história super elaborada. Talvez o caminho seja desenvolver a capacidade de observar a realidade, fora e dentro da gente, de forma mais clara, mais direta, começando por entender o sofrimento. É uma pista que ele deixa para coisas como meditação, autoobservação. Exatamente. Então, para resumir, a gente está meio perdido, as bússolas antigas quebraram, o mapa está sendo redesenhado pela tecnologia. É bem isso. Navegando em território desconhecido. O que nos deixa com uma pergunta final para pensar, né? Manda. Se as grandes histórias que nos guiavam estão enfraquecidas, e se os algoritmos podem nos entender melhor do que nós mesmos, onde a gente encontra uma base firme para os nossos valores, para as nossas escolhas, nesse século XXI? Será que a chave é menos achar a história certa e mais cultivar essa clareza para ver a realidade como ela é?